nome é Bárbara. E meu nome é Jéssica. Nosso trabalho é sobre acidose e alcalose sanguínea. Fique a seguir com o nosso vídeo. Você já ouviu falar em equilíbrio ácido-base do nosso sangue? Esse equilíbrio está relacionado ao controle do valor do pH em relação ao sangue. Todos os componentes do nosso organismo possuem seu valor de pH adequado para que tudo funcione corretamente. Isso também ocorre quando falamos do nosso sangue. É importante que o grau de acidez e de alcalinidade esteja controlado. Normalmente, o sangue é levemente básico e possui um pH na faixa de 7,40. O valor do pH do nosso sangue é controlado por diversos sistemas presentes no nosso corpo. Um desses sistemas é o sistema respiratório. O sistema respiratório é formado pelas vias respiratórias, sendo elas as cavidades nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os pulmões. O pulmão é composto pelos brônquios, pelos bronquíolos e pelos alvéolos. A função desse sistema é fazer a absorção do oxigênio do ar e eliminar o gás carbônico retirado das células. O ar que respiramos se mistura com um gás presente nos componentes pulmonares e parte dessa mistura acaba sendo levada para os alvéolos em expansão. A partir daí, essa mistura de gases entra em contato com os capilares pulmonares, que são responsáveis pelo transporte de sangue venoso, que é rico em gás carbônico. A mesma quantidade de oxigênio que é acrescentada ao ar alveolar é removida do nosso sangue e a mesma quantidade de dióxido de carbono que é transferida pelo sangue aos alvéolos é lançada ao meio externo, fazendo com que exista uma condição de equilíbrio dinâmico. Mas por que precisamos aprender sobre isso? Qual a relação da composição e da constância do gás alveolar com o equilíbrio ácido-base no nosso sangue? Para compreendermos melhor sobre isso, antes precisamos relembrar conceitos relacionados à circulação sanguínea e ao transporte de oxigênio. Quando a pressão parcial do oxigênio é diferente em duas partes de um sistema, temos um gradiente de difusão. O gás se difunde de um local que tem maior pressão parcial para aquele em que ela é menor. Caso não ocorram perturbações nesse sistema, a pressão parcial do gás se torna a mesma em ambos os locais. O oxigênio se difunde do ar alveolar para o sangue porque o sangue venoso que flui pelos pulmões tem uma pressão parcial do gás oxigênio inferior ao do ar alveolar. A difusão do oxigênio para o sangue venoso o converte em sangue arterial, ou seja, um sangue rico em oxigênio. A membrana alveolar é uma barreira de difusão do oxigênio, e por isso o oxigênio do sangue que passa através dos pulmões não chega a atingir um equilíbrio completo com o ar alveolar. O oxigênio do sangue arterial é transportado de duas maneiras, com o oxigênio dissolvido em solução física e na forma conjugada com a hemoglobina, que está presente nos eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos. A quantidade de oxigênio dissolvido e a quantidade combinada com a hemoglobina depende da pressão parcial de oxigênio do sangue arterial. Tal sangue flui através de tecidos em que a pressão parcial do oxigênio é inferior à pressão parcial do sangue. A perda de oxigênio pelo sangue arterial, junto com o ganho de dióxido de carbono, converte o sangue arterial em sangue venoso. Esse sangue venoso é coletado pelas veias e se mistura no ventrículo direito, novamente circulando pelos pulmões. Para que tudo isso ocorra, é necessário um transportador de oxigênio, porque esse não é suficientemente solúvel no plasma sanguíneo para atender às necessidades do corpo. A grande capacidade de transporte de oxigênio do sangue é decorrente da hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que tem como átomo central o íon ferro, formando o complexo chamado Heme. O complexo está ligado a uma estrutura proteica da hemoglobina, que promove o transporte de toda a estrutura. A ligação do complexo Heme com o oxigênio é fraca e instável, dependendo de vários fatores, como o pH, a temperatura e a pressão parcial dos gases dissolvidos no nosso sangue. Dessa forma, podemos perceber que o equilíbrio ácido-base é um dos fatores fundamentais para que o processo de transporte do oxigênio seja efetuado de maneira satisfatória. Falando sobre o equilíbrio ácido-base, como dito anteriormente, o pH do nosso sangue fica em torno de 7,40,
ou seja, ele é considerado um pH básico, pois está acima de 7. Mas por que nós falamos que está em torno de 7,40? Existe uma variação no valor do pH do sangue, dependendo se esse sangue for arterial ou se ele for venoso. No caso do sangue arterial, temos uma maior concentração de oxigênio, e o pH geralmente fica em torno de 7,45. Já no caso do sangue venoso, temos uma menor concentração de oxigênio, então o pH geralmente fica em torno de 7,35. Em determinadas situações, o pH do nosso sangue pode ficar abaixo de 7,35, estando em uma condição de acidose. Enquanto que em situações em que o pH fica acima de 7,45, a condição é denominada de alcalose. Caso ocorra um desequilíbrio e o pH do sangue fique menor do que 6,8 ou maior do que 8, consideramos uma situação em que há risco de morte. Por todo o nosso corpo, existe um fluxo diário muito intenso de oxigênio, de dióxido de carbono e de íons H+. Os eritrócitos são células sanguíneas que possuem uma enzima com a capacidade de fazer com que o CO2 disponível interaja com a água e resulte em ácido carbônico. O ácido carbônico espontaneamente se dissocia formando um íon H+ e um outro íon, que é o HCO3-. O íon HCO3- é chamado de bicarbonato. Ou seja, quanto maior a quantidade de CO2 no nosso sangue, maior será a quantidade de íons H+, e, consequentemente, o pH será menor. Para entender melhor sobre isso, vamos imaginar que estamos fazendo um exercício físico de alta intensidade. Nessa situação, ocorre um aumento na concentração de CO2 no nosso corpo, e, consequentemente, resulta no acúmulo de íons H+, fazendo com que o sangue caminhe para uma condição de acidose, que será melhor tratada quando falarmos do sistema tampão do sangue humano. Para reverter o estado de acidose ou alcalose no nosso sangue, o organismo possui alguns sistemas que auxiliam no controle de pH, chamados de sistema tampão. Os tampões são soluções que minimizam uma alteração de H+, mediante a adição de ácido ou de base. Muitas reações químicas que ocorrem no nosso corpo dependem do pH. Pequenas variações de pH podem afetar a velocidade de uma reação química ou mesmo impedir que ela ocorra, podendo levar à morte da célula. Os mecanismos fisiológicos e químicos que servem como mecanismo de defesa contra essas alterações estão interligados. Por exemplo, substâncias que agem como ácidos e bases, neutralizando essas reações, e os pulmões e rins, que eliminam substâncias indesejáveis ou em excesso. O tampão bicarbonato diminui as modificações na concentração de hidrogênio, com a adição de um ácido ou de uma base no plasma. Quando o ácido é adicionado, o bicarbonato reage e o gás carbônico é liberado. O ácido carbônico é uma estrutura muito instável e se dissocia em dióxido de carbono e água. O excesso de CO2 é então eliminado pelos pulmões. Quando uma base é adicionada, o ácido carbônico neutraliza a base em água. É importante lembrar que as soluções tampões têm um limite de ação. Se passar desse limite, a variação de pH ocorre. Assim temos então as patologias com os distúrbios ácido-base, como iremos tratar. Como dito anteriormente, os rins e os pulmões são os responsáveis fisiologicamente de trabalhar esse equilíbrio. Quando ocorre um problema em um dos componentes, o outro tenta compensar, minimizando assim os efeitos das alterações nas concentrações de íons hidrogênio. Quando a concentração deste é elevada, temos a diminuição do pH, que chamamos de acidose, como trabalhamos anteriormente. A alcalose é o distúrbio inverso, ou seja, há um aumento do pH sanguíneo por conta da diminuição de íons hidrogênio no sangue, o que é mais raro do que a acidose. Essa
é uma reação reversível. A concentração desses componentes influenciam no sentido da reação. A concentração de H+ aumentando, mais H+ é neutralizado pelo tampão bicarbonato e mais CO2 é produzido, aumentando a ventilação respiratória para a excreção do CO2. Assim, então, a equação se desloca para a esquerda. Caso não haja deficiência nem excesso de H+ nessa reação, ela fica com o pH em torno de 7,4. Quando temos a diminuição do H+, o ácido carbônico se dissocia em H+ mais bicarbonato. Assim, a reação se desloca para a direita. Os rins atuam nesse processo também, mudando as taxas de reabsorção do tampão bicarbonato nos túbulos renais. Como exemplo dos distúrbios ácido-base metabólicos e respiratórios, temos a acidose respiratória, é caracterizada por uma diminuição do pH e aumento da pressão parcial de CO2. Pode ocorrer devido a uma hipoventilação pulmonar que leva ao acúmulo de CO2. Isso pode ocorrer, por exemplo, com obstruções no trato respiratório, pneumonia, enfisema, transtornos neuromusculares, doenças ou drogas que deprimem o sistema nervoso central ou inalação de CO2 em excesso. A pessoa com acidemia fica desorientada e pode chegar a desmaiar, podendo evoluir para um coma e chegar à morte. A resposta compensatória do organismo é: o rim aumenta a retenção de HCO3- e a excreção de H+. A alcalose respiratória é caracterizada por aumento do pH e diminuição da pressão parcial de CO2. Ocorre por conta da hiperventilação pulmonar. Os fatores que podem causar a hiperventilação são febre alta, ansiedade, dor intensa ou estresse e diminuição da pressão atmosférica. A resposta compensatória do organismo é: o rim diminui a retenção de HCO3- e da excreção de H+. A acidose e a alcalose também podem ser metabólicas. A acidose metabólica é caracterizada por queda no pH e na concentração de HCO3-. Suas causas podem ser o aumento de H+ por acúmulo de ácido lático ou corpos cetônicos, pelo exercício exagerado, jejum prolongado ou diabetes. Os efeitos compensatórios dos organismos nesses casos são a hiperventilação pelo pulmão, que diminui a pressão parcial de CO2, e o aumento da reabsorção de CO3- pelos rins, além do aumento de excreção de H+. A alcalose metabólica é caracterizada pela elevação no pH e na concentração de HCO3-. Suas causas podem ser a ingestão excessiva de álcalis, como bicarbonato de sódio na forma de antiácido, ou perda de ácido pelo organismo, como ocorre no vômito prolongado. A resposta compensatória do organismo é a redução da taxa de ventilação para aumentar a pressão parcial de CO2. O tampão bicarbonato é também o principal tampão da saliva e tem expressiva importância nos ruminantes para manter o pH do rumen. Isso ocorre porque o aumento ou queda do pH ruminal diminui a eficiência das bactérias e isso causará problemas na digestão do animal. Essa digestão, se tornando mais lenta, pode causar uma diminuição na produção de leite ou no ganho de peso. Para isso, são usados tamponantes nas rações, por exemplo, o bicarbonato de sódio, com o intuito de prevenir esses problemas. Podem ocorrer também outros distúrbios relacionados ao equilíbrio ácido-base do sangue, como a intoxicação por monóxido de carbono, que de forma similar ao CO2 acidifica o pH do sangue e forma uma ligação muito estável com a hemoglobina.
Como exemplo disso, temos as notícias de famílias que morreram por conta dessa intoxicação. Essas são as referências utilizadas no nosso trabalho. Muito obrigada a todos!